aberta a 26ª sessão ordinária da segunda Câmara. A ata a ser submetida aos senhores conselheiros da 25ª sessão do último dia 26 de agosto. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovada. Consulto o excelentíssimo senhor procurador de contas, doutor José Mendes, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, senhor presidente. Obrigado. Ok. Então, passamos à nossa ordem do dia. Relato o item 1 da pauta. Trata-se, já disponibilizei o relatório, trata-se das contas da Companhia Paulista de Parceria, conforme verificado nos autos, os atos praticados não apresentam falhas que possam comprometer as contas de 2011, acompanho a unidade de economia que atestou boa situação, PFE e STG. Nessas condições, acolho a manifestação dos órgãos técnicos, julgo regulares com recomendações apontadas. Em consequência da quitação ao senhor Jorge Herman Rodolfo Tornin e Felipe Vendolin do Chatu, responsáveis pelas contas em exame. Determina o Departamento de Fiscalização que, por ocasião da fiscalização, verifique a regularização dos itens ainda ressalvados. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 2 e 3, retiro de pauta, retorna ao gabinete. O item 4 a 13, relatos em conjunto, são contas, contratos, licitações que tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa. Meu voto é pela regularidade, com as recomendações em cada um dos autos. Em discussão, votação, aprovado. Retiro de pauta o item 14, com reinclusão automática. E passo a palavra ao conselheiro Valdenir Polizelli para os itens 15 a 21. Senhor presidente, senhor substituto conselheiro Josué, senhor procurador, senhor procurador da Fazenda Estadual, SDG, demais presentes. O item 15 é o exame das contas da Fundação de Apoio à Pesquisa e Ensino, FAP, relativa ao exercício 2011. A TJPFE-MPC pela regularidade. A maioria dos itens verificados foi achada em ordem e as poucas ocorrências registradas em instrução dos autos, por não serem graves, podem ser relevadas. Acolho a manifestação dos órgãos de instrução e voto pela regularidade das contas de apoio à pesquisa e ensino de Lorena, FAP, relativo ao exercício 2011. Em discussão. Votação, aprovado. Itens 16 e 17 em conjunto. Em exame, licitação e contrato firmado entre o 44º Batalhão de Polícia Militar do Interior de Lins e a empresa RM Queiroz Construção Limitada para a construção da nova sede do batalhão, com fornecimento de material, mão de obra, peças técnicas localizada e representação formulada pela própria contratada RM Queiroz Construções. A assessoria técnica, embora entendendo sanada parcialmente a falha no tocante ao imóvel, opinou pela irregularidade da matéria diante da afronta à súmula 30. No prisma da engenharia, a assessoria técnica entendeu regulares a licitação e o contrato. No mesmo sentido, posicionaram-se chefia de TJPFE e SDG. Instada a manifestar acerca do assunto, a assessoria técnica, no âmbito jurídico, posicionou-se pela improcedência da representação. No mesmo sentido, manifestou-se a douta PFE. O Ministério Público de Contas incorporou a manifestação da unidade jurídica da ATJ para concluir pela irregularidade da licitação e contrato e pela nulidade da rescisão contratual. As falhas apontadas não se revelaram restritivas à participação no certame no caso presente, haja vista que 6 empresas realizaram a visita. Assim, alio-me às conclusões favoráveis da ATJ Engenharia e Chefia, PFE e SDG, e voto pela regularidade da licitação e do decorrente contrato, bem como pela legalidade das despesas decorrentes e pela improcedência da representação. Em discussão. Eu peço vista dos autos, porque a manifestação desfavorável de um órgão e do Ministério Público. Tá bem. Ok. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Itens 18 a 20 em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade. O item 18 trata de inexigibilidade de licitação em notas de empenho emitidas pela Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde do Estado de São Paulo a favor de produtos Roche para aquisição de medicamentos importados.
O item 19 é um convênio firmado pela Secretaria da Fazenda com o Desenvolve SP, atual denominação da nossa Caixa de Desenvolvimento, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, para estabelecer as condições de juros em programas de financiamento. O item 20 trata de convênio firmado pela CDHU com a Associação Comunitária Ipiranguista para a gestão de recursos e edificação de empreendimento habitacional de interesse social. Os relatórios já foram previamente disponibilizados na nossa rede interna e, tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame. Em discussão, votação, aprovado. O item 21 solicita a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Agora o conselheiro Josué Romero. Itens 22 a 29. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador do MPC, senhora procuradora da Fazenda, senhor secretário. Itens 22 a 24 em conjunto, trata-se de instrumentos contratuais celebrados pela CDHU e DR. Eu acolho as manifestações dos órgãos técnicos e voto pela regularidade com as recomendações e ressalvas que constam do corpo dos votos. E julgo improcedente a representação em face da CDHU. Em discussão, votação aprovado. Itens 25 a 29 em conjunto, trata-se de prestações de contas de recursos públicos repassados pelos órgãos da administração estadual, Secretaria do Desenvolvimento Social, Fundação Casa, FDE e CDHU. Em todos eles, acompanho os órgãos da Casa e voto pela regularidade das prestações com as recomendações que constam da íntegra dos votos. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Encerrados os processos estaduais a nosso cargo, agradeço a doutora Evelyn de Oliveira, muito digna procuradora da Fazenda, pela presença hoje na nossa sessão, e passamos à nossa sessão municipal. Sessão municipal, item 30. Contrato da Prefeitura de Louveira, empresa Rápido Luxo Campinas. Justificativa apresentadas, não obtiveram êxito. Verificou-se a ausência de pesquisa de preço, prejudicada a economicidade e vantajosidade. Voto pela irregularidade da licitação do contrato, bem como dos termos aditivos com cópias à Câmara e à Prefeitura. Em discussão, votação aprovada. 31. Ajuste do Instituto IPREF, Hospital Carlos Chagas, prestação de serviço de hospital geral. Notificados, os responsáveis não apresentaram razões. Noto que o próprio Conselho Fiscal emitiu parecer desfavorável. Os órgãos do Tribunal destacam que aspectos que impedem um juízo de aprovação. Nessas condições, acolho as manifestações unânimes para julgar irregular a elegibilidade da licitação, os termos, aditivo e todos os atos praticados com os oficiamentos de estilo. Em discussão, votação aprovado. 32 a 37, em conjunto, convênios, contratos, licitações e prestações celebradas que tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa. Meu voto é pela regularidade dos convênios, contratos, licitações, termos e prestações de contas com as recomendações em cada um dos autos. Em discussão, votação aprovado. Agora o item 38 a 42... Trata-se de contas das câmaras em Anhembi, Bofete, Igaratá, Tapiratiba, todas de 2012, e Guaíra 2013. Falhas foram afastadas com a juntada das manifestações. Os órgãos que analisaram as defesas julgam regular as contas das câmaras em exame. Os pedidos de relatório individualizado sejam juntados em cada um dos processos. Em discussão, votação aprovada. 43... Contas da Prefeitura de Polônia, fiscalização da UR8, órgãos da Casa e MPC, concluído pela emissão do parecer desfavorável. Meu voto é também no sentido desfavorável. Não pagamento de precatórios judiciais, contrariada a Constituição Federal e a jurisprudência da Casa. As demais ressalvas e determinações encontram-se no corpo do voto. Em discussão, em votação, aprovado o parecer desfavorável.
Item 44, contas do município de Agudo, fiscalização da UR2 de Bauru. Meu voto segue no que diz os órgãos da Casa e o MPC, pela emissão do parecer desfavorável. Providências outras correlatas ao parecer encontram-se na íntegra do voto. Desatendimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Deixo de propor o encaminhamento de cópia ao Ministério Público nos termos da jurisprudência dominante, posto que a providência já foi adotada antecipadamente, por solicitação do Ministério Público de Contas e acolhida à época pelo conselheiro relator a quem sucedi. Em discussão, votação, aprovado. 45, Irapuru, 2012, fiscalizada pelo R18 de Adamantina. A origem não apresentou defesa, órgãos da Casa são pela emissão do parecer desfavorável. Também é esta a opinião do douto Ministério Público de Contas. Meu voto segue no mesmo sentido, pela emissão do parecer desfavorável, não pagamento de precatório, insuficiente aplicação no Fundeb, receita originária de royalties sem a devida movimentação em conta vinculada, deficiência no planejamento das políticas e falhas praticadas na conta de gestão, aumento da taxa de despesa do pessoal nos últimos 180 dias, além de despesas com publicidade e propaganda em período vedado pela lei eleitoral. As demais determinações e ressalvas estão na íntegra do voto. Em discussão, votação, aprovado. 46. Contas do município de Taubaté, 2012. Os órgãos da Casa e MPC são unânimes pela emissão do parecer desfavorável. Meu voto também é pela emissão do parecer desfavorável. Gastos de pessoal, o município ultrapassou os limites, aumento de despesa com pessoal nos 180 dias, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ausência de comprovação de recolhimento ao Instituto de Previdência Própria, despesas com publicidade e propaganda. Voto pela emissão do parecer desfavorável. Acho que até agora só tive conta desfavorável, né? Em discussão, votação, aprovado. Eu acho que sim. 47. Nova Castilho, exercício 2012, fiscalizada pela UR1 de Araçatuba. Meu voto, a despeito dos atendimentos constitucionais e legais, segue no que diz os órgãos da Casa e MPC pela emissão do parecer desfavorável. Em razão do desatendimento ao disposto no artigo 42, aqui 42 fulmina. Deixo de propor o encaminhamento da própria peça ao Ministério Público, nos termos da jurisprudência, porque já havia solicitado ao Ministério Público de Contas e o conselheiro à época já havia atendido. Voto, portanto, desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 48 da pauta. Há um pedido de sustentação oral. Dr. José Ayrton Ferreira da Silva Júnior. Pode se dirigir, Vossa Senhoria vai fazer a sustentação oral pela Instituto de Previdência de Taquaritinga, né? Quero ser. Vamos lá, é o Instituto de Previdência do Servidor de Taquaritinga, o exercício é de 2008, foi julgado irregular as contas do exercício e foi aplicado multa. A questão aqui diz respeito à ausência de certificado de irregularidade previdenciária do Ministério, também o déficit na execução orçamentária, e esses são os principais problemas que são graves na decisão de primeira da originária, acho que do conselheiro, né? Porque é recurso agora. Não. É sentença do conselheiro. Portanto, a palavra ao Dr. José Ayrton Ferreira da Silva, pelo tempo regulamentar, para a defesa do Instituto.
Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimos senhores conselheiros, digníssimo representante do Ministério Público de Contas, demais presentes, bom dia. Eu gostaria de iniciar traçando um pequeno histórico a respeito da criação do Instituto de Previdência Municipal de Itaquaritinga, pontuando que o Instituto foi criado em janeiro de 1998 e, a partir de janeiro de 1999, as contribuições dos servidores e da Prefeitura passaram a ser recolhidas em favor do regime próprio de Previdência. Porém, a lei de criação do Instituto, desde o seu início, já previa que todas as aposentadorias já concedidas pela municipalidade, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto e pela Câmara Municipal de Itaquaritinga seriam de responsabilidade do órgão gestor. E esse pequeno fato de grande relevância, no entanto, acabou por fazer que o Instituto praticamente nascesse deficitário, desde o seu início. E o problema se agravou, como a gente pode notar na análise das contas de 2008, 10 anos depois. No entanto, a Lei Federal 9717, é a que cuida da criação e da gestão dos órgãos gestores do regime próprio de Previdência Municipal, Estadual e Federal. Ela é clara ao dizer que as responsabilidades pelas insuficiências financeiras do regime são de responsabilidade sempre do ente federativo. E a primeira ocorrência que acabou por gerar a irregularidade das contas é exatamente a ausência de repasse das contribuições previdenciárias patronais de junho a dezembro de 2008, o que também ocasionou um déficit na execução orçamentária da ordem de 0,66%. E, de fato, a Prefeitura Municipal, nesse período, não repassou as contribuições previdenciárias devidas. E a diretoria executiva do Instituto não deixou de tomar suas providências e oficiou a Prefeitura Municipal por diversas vezes requerendo o recolhimento dessas contribuições, o que de fato não seria nem tão necessário, já que a contribuição previdenciária é um tributo e, como tal, é compulsório. O município não escolhe se recolhe ou não. Mas, mesmo assim, o município permaneceu inerte e, no final do exercício de 2008, foi editada uma lei municipal reconhecendo a dívida e parcelando essas contribuições previdenciárias em atraso. Esse parcelamento perdura até hoje e o município vem recolhendo as parcelas normalmente. Mas o importante é que não houve qualquer ato ou qualquer omissão por parte da diretoria executiva do Instituto capaz de contribuir para essa irregularidade. A responsabilidade é do ente federativo, a contribuição é compulsória, o ente não escolhe se recolhe ou não, mas mesmo assim a diretoria executiva do órgão gestor cumpriu seu papel de oficiar a Prefeitura cobrando as contribuições previdenciárias em atraso. O reconhecimento da dívida e da falta de recolhimento das contribuições ficou latente, inclusive no expediente relativo às contas do município, que é o TC 2097/026 de 2008. Nesse expediente, o próprio município reconhece que não efetuou os repasses e que preferiu fazer o parcelamento no final do ano. E esse expediente teve parecer desfavorável desta Corte de Contas, obviamente. Ou seja, o que nós temos é que já há uma punição ao ente federativo e não haveria necessidade de se punir o órgão gestor que cumpriu o seu papel de cobrar o município pelas contribuições em atraso. O segundo ponto que acabou por gerar a irregularidade das contas do exercício é o desatendimento das recomendações do atuário. O cálculo atuarial, como todos sabemos, ele indica projeções de 70 ou 75 anos para frente, das quais o órgão gestor do regime próprio e o ente federativo devem seguir para garantir a saúde financeira e o equilíbrio atuarial do regime, de modo a garantir o pagamento das aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários de todos os servidores que estão a ele vinculados. Apesar de serem projeções baseadas em hipóteses, em tábuas de mortalidade, em outras características que são muitas vezes modificadas no decorrer dos anos, o cálculo atuarial acaba
por ser uma bússola do regime próprio de previdência. Você é obrigado a segui-lo, especialmente quando ele aponta algum tipo de déficit. E o apontamento de déficit atuarial, ele obriga necessariamente que o órgão gestor e também o ente federativo, sempre os dois em conjunto, tomem algumas providências para sanar esse déficit. Na ocasião, o cálculo atuarial do exercício de 2008 previa, além da alíquota previdenciária da contribuição patronal, na ordem de 22%, que já vinha sendo mantida desde o exercício de 2007, ele previa aportes de valores nominais, cerca de R$ 34 mil, que o ente federativo deveria cobrir em favor do órgão gestor. No apontamento das contas de 2008, o ente federativo, infelizmente, não realizou nenhum desses aportes nominais, de valores nominais. E isso acabou por gerar esta ocorrência de desatendimento parcial das recomendações do atuário. Parcial porque a alíquota de contribuição permaneceu correta, porém esses aportes não foram recolhidos. No entanto, no exercício seguinte, em 2009, o próprio cálculo atuarial, realizado novamente com a base de dados um pouquinho mais bem detalhada, acabou por retirar esses aportes de R$ 34 mil e manter a alíquota de 22%, e a partir do exercício de 2010, as alíquotas seriam aumentadas anualmente e progressivamente, até chegar a um percentual próximo de 60%, o que também vem se mostrando inviável a todos os entes federativos, porque não há prefeitura capaz de suportar uma alíquota de contribuição de 50% ou 60%. De todo modo, a recomendação do atuário foi passada ao ente federativo. O ente federativo também tem acesso às recomendações do atuário através do DRAA, demonstrativo que fica disponibilizado pelo Ministério da Previdência, obrigatoriamente. Inclusive, o chefe do Executivo é obrigado a acompanhar, assinando o demonstrativo, de modo que também não houve nenhum ato ou omissão por parte da diretoria executiva do órgão gestor capaz de contribuir para essa irregularidade. E até um ponto que talvez possa minimizar essa recomendação do atuário é que, atualmente, o último cálculo atuarial realizado para o regime próprio do município de Taquaritinga excluiu a ideia de alíquota adicional no decorrer dos anos e previu ou sugeriu a segregação de massas. E a terceiro e último apontamento que também gerou a irregularidade das contas é a existência do déficit técnico atuarial, que no exercício de 2008 apresentava o valor de R$ 78.795.690,88. Esse déficit técnico, como a gente pôde perceber desde a criação do Instituto, ele tem uma origem muito anterior ao exercício de 2008, já que o Instituto já foi obrigado a bancar as aposentadorias sem a respectiva contribuição quando da sua criação. E 10 anos depois, isso acabou se mostrando bastante prejudicial à saúde do regime próprio. Porém, a recomendação do atuário, com o decorrer dos anos, foi se mostrando também falha, já que a adoção de alíquota adicional ela está sendo cada vez menos utilizada pelos municípios e pelos regimes próprios, porque ela já demonstrou que é insuportável para qualquer prefeitura. Por isso que agora, em 2014, já com a edição desse novo cálculo atuarial, foi proposta a segregação de massa, cujo projeto de lei já se encontra pronto e, em novembro próximo, será votado pelo Legislativo Municipal. Ou seja, todas aquelas recomendações anteriores acabaram caindo por terra, já que a segregação de massas do regime próprio é, talvez, a única solução viável tanto para a saúde do regime quanto para a saúde do município. E eu gostaria de citar alguns precedentes dessa Corte de Contas, onde a existência do déficit técnico atuarial não ensejou a desaprovação das contas. O expediente 18.196.026 de 2008, expediente 213.011 de 2010, expediente 584.010 de 2011,
que, além da existência do déficit técnico atuarial, foi apurada a descapitalização do Fundo de Previdência, coisa que não ocorre no município de Itaquaritinga. Houve o déficit na execução orçamentária no exercício de 2008 da ordem de 0,66%, mas dos demais exercícios, tanto anteriores quanto posteriores, a execução orçamentária sempre encerrou-se com superávit. E, atualmente, o órgão gestor do regime próprio de previdência, que assumiu com 4 folhas de pagamento em atraso, tem hoje aproximadamente 16 milhões de reais em caixa, que foram conseguidos de 2006 até hoje. E, por fim, o expediente 2787-02609, que apresentou a presença do déficit técnico atuarial, também não ensejou a desaprovação das contas, já que todas as providências que caberiam ao órgão gestor foram tomadas, e as que escapam à sua competência não podem ser consideradas irregularidades. Gostaria de ressaltar ao final que o município de Itaquaritinga tem o CRP desde maio de 2010 e, desde essa data, ininterruptamente vem obtendo certificado de regularidade previdenciária. E todas as ações da diretoria executiva do Instituto de 2006 para cá, ao menos, vem se pautando por uma nova diretriz na administração do regime próprio. E não houve, na apreciação das contas de 2008, nenhuma comprovação ou nenhuma alegação de ato de improbidade, desvio ou desfalque de verbas públicas ou de má gestão. Então, desde já agradecendo a atenção dos senhores, eu termino requerendo sejam as contas do Instituto de Previdência do município de Itaquaritinga julgadas regulares. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Eu cumprimento o doutor José Ayrton Ferreira da Silva Júnior. A questão aqui, para nós, ela está clara. E mesmo o senhor advogado admitiu que o apontado pela auditoria realmente ocorreu, não há o certificado de regularidade do Ministério, tudo bem, ele não aponta nenhum ato de improbidade, mas ele também não é favorável. O déficit existe. Nós entendemos a situação difícil que fica esses institutos, esses órgãos, quando as prefeituras passam a descumprir as suas obrigações, né? Mas, infelizmente, o Instituto é uma entidade à parte e o dirigente há que saber da responsabilidade que, naquele momento, ele está comprometendo a sua gestão. Quer dizer, então, nós não temos outro caminho senão manter a decisão pelo desprovimento, mantendo a decisão decorrida. Em discussão, votação, aprovado. Agradeço ao doutor José Ayrton. Continuo com os itens na minha pauta. 49, recurso ordinário de Edson Gomes, aplicado multa. Em preliminar, conheço. No mérito, apelo comporta provimento. Admissões foram precedidas de processo seletivo, publicado, formalizado, ordem de classificação obedecida. Necessidade temporária, voto pelo provimento do recurso, considero regular as contratações e cancelo a multa. Em discussão, votação aprovada. 50, recurso interposto por Said Ibrahim Saled, prefeito de Barrinha, aplicado multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, acompanho as posições da Casa, no sentido de que as razões não trouxeram nenhuma dado novo suficiente para modificar as irregularidades apontadas. Foi realizado licitação na modalidade de convite. Dos 5 convidados, 2 eram filhos do chefe de gabinete do prefeito, sendo que um deles sagrou-se vencedor do certame. Nessas condições, pelo não provimento do presente recurso, mantendo a decisão. Em discussão, votação aprovada. 51, recurso de Hélio José Dalmaso, superintendente do Autônomo de Águas de Sertãozinho, aplicado multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, o recurso merece provimento, ressarcimento, em face do ressarcimento dos valores recebidos indevidamente a título de auxílio alimentação. Diante do afastamento dessa irregularidade, boa-fé demonstrada, entendo possível cancelamento da multa. Voto pelo provimento, apenas para afastar a irregularidade relativa ao pagamento do auxílio
alimentação e cancelar a multa, ficando, porém, mantida a decretação de irregularidade das contas do exercício de 2010. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 52 a 70, a palavra é do conselheiro Valdenir Polizé. Item 52, licitação promovida pela Prefeitura Municipal de Araçatuba e contrato formalizado com a empresa Revita Engenharia S.A. para a realização de serviço de limpeza pública, a TJ, Chefia e SDG pela irregularidade. Em que pese a manifestação dos órgãos técnicos da Casa, entendo que a matéria comporta o juízo de irregularidade. A principal questão debatida nos autos diz respeito ao preço apresentado pela contratada. Primeiro, por essa ter incluído em sua proposta custos de implementação, embora fosse do mesmo grupo econômico que a empresa que prestava o serviço anteriormente, e também por ter oferecido um valor superior do contrato anterior. Embora pertençam ao mesmo grupo econômico, tendo acionistas em comum, as duas empresas possuem personalidades, patrimônios e objetos distintos, não estando uma obrigada a ceder bens à outra, o que poderia até mesmo comprometer a sua saúde financeira. Portanto, entendo que a executora do contrato aqui em exame deva, sim, assumir todos os custos decorrentes da contratação, independentemente de sua antecessora pertencer ao mesmo grupo econômico. No que diz respeito à comparação do valor do ajuste em exame com a contratação anterior, ao meu ver, esta não deve ser determinante para avaliar a compatibilidade dos preços praticados com o mercado. Primeiro, porque as contratações dizem respeito a períodos diferentes, sendo o preço afetado por diversos fatores, tais como inflação, valores dos salários dos empregados da contratada, que podem ser alterados por convenções coletivas de trabalho, entre outros. Segundo, porque a primeira não contempla absolutamente os mesmos itens e quantitativos que constituem o segundo ajuste. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação e do contrato e pela legalidade das despesas dele decorrentes, sem prejuízo de recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Em conjunto, os itens 53 e 54. O item 53 trata de termos aditivos ao contrato firmado pela Prefeitura de Socorro com Serra Leste Limitada para a prestação de serviços no preparo de alimentação escolar. O item 54 trata de licitação e contrato entre a Prefeitura de Gabriel Monteiro com a empresa WKJ Limitada para a edificação de 76 unidades habitacionais. Os relatórios já foram previamente disponibilizados na nossa rede interna e, tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame, sem prejuízo das recomendações para o item 54. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. O item 55 é um convênio firmado pela Prefeitura de Laranjal Paulista com a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Laranjal Paulista, tendo por finalidade o atendimento à população municipal. A TJ, Chefia e MPC, pela irregularidade. Afasto de plano o apontamento referente à impossibilidade de se delegar a terceiro de forma complementar a execução dos serviços de saúde. O objeto conveniado encontra amparo tanto na Constituição Federal como na Lei Federal número 8080 de 1990, que determinam que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Diante do exposto, voto pela regularidade do convênio, bem como pela legalidade dos atos determinativos das respectivas despesas, com recomendações. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Item 56, termos aditivos ao contrato celebrado pela Prefeitura Municipal de Itapevi com a empresa Soeb Construção e Pavimentação, tendo por objeto a aquisição de concreto betuminoso usinado a quente e binder. A licitação e os contratos precedentes aos instrumentos em exame foram julgados irregulares. Não há como acolher as alegações da defesa, pelo princípio da acessoriedade. Ante exposto, julgo irregular os termos aditivos e ilegais os atos determinativos das correspondentes despesas. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Item 57, contrato de gestão firmado pela Prefeitura Municipal de Iguape com o Centro de Estudo e Pesquisas Saracuras, tendo por finalidade a operacionalização da gestão e execução das atividades de serviço de saúde do pronto atendimento, unidade mista de saúde e estratégia de saúde da família.
ATJ e chefia pela irregularidade. Graves falhas foram detectadas em ensejar a irregularidade da matéria. De início, chama-nos atenção para a total ausência de incompatibilidade dos serviços objeto do contrato de gestão. Não é possível imaginar que um centro de ecoterapia, antes denominado Aras Saracuras de Esportes Equestres, tenha sido qualificado e contratado para execução de atividades voltadas à prestação de serviços na área da saúde. Destaca-se também o fato de a suposta organização social sequer ter prestado contas, conforme noticiou o atual chefe do Executivo, a ensejar medidas judiciais. Nesse sentido, acolho os pronunciamentos dos órgãos instrutivos e opinativos e voto pela irregularidade do contrato de gestão, bem como pela ilegalidade das respectivas despesas, acionando-se os incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709/93. Aplico ainda multa de 300 UFES para a senhora Maria Elizabeth Negrão Silva, prefeita à época, responsáveis pela contratação. Em discussão, votação, aprovado. Item 58, prestação de contas de recursos repassados mediante convênio pela Prefeitura de Presidente Prudente durante o exercício de 2012, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Presidente Venceslau e outras. Acompanho as manifestações favoráveis dos órgãos instrutivos e voto pela regularidade das prestações de contas apresentadas. Em discussão, votação, aprovado. Item 59, prestação de contas decorrente do convênio firmado pela Prefeitura de Ibirarema com a Santa Casa de Misericórdia de Palmital, objetivando a prestação de serviços em caráter de urgência e emergência. ATJ e MPC pela irregularidade. A aplicação de recursos na área da saúde deverá sempre ser apreciada sob enfoque não só jurídico, como também sob enfoque do interesse público primário. Segundo o relatório da fiscalização, todo o recurso recebido pela entidade foi devidamente aplicado no propósito convencionado, com a realização de 83 mil procedimentos médicos, inexistindo desvios ou malversação de recursos públicos, permitindo, por essa razão, o julgamento pela regularidade da matéria. Desse modo, considerando a ausência de desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos, voto pela regularidade da prestação de contas em exame. Em discussão, votação, aprovado. Item 60, prestação de contas do exercício 2012, decorrente do contrato de gestão celebrado pela Prefeitura Municipal de Praia Grande com a Fundação ABC. ATJ e chefia pela regularidade. Aqui houve pagamento de taxa de administração. Outra falha que não se pode admitir diz respeito à transferência do importe de mais de R$1 milhão do Hospital Irmã Dulce para o Pronto Socorro Boqueirão, entidade de todo estranho ao contrato de gestão. Pelo exposto, meu voto julga irregulares as contas prestadas pela Fundação ABC, acerca dos valores elas transferidos durante o exercício de 2012, condena a mesma a recolher no prazo de lei o valor do débito concernente à taxa de administração, que ora se fixa em R$ 1.313.240. Propõe, por conseguinte, o acionamento disposto nos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709/93. Por último, propõe severas recomendações a prefeituras de Praia Grande. Em discussão, votação, aprovado. Item 61, prestação de contas decorrente de convênio referente aos recursos municipais repassados no exercício 2010 pela Prefeitura Municipal de Piracicaba, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba. A TJ, sob enfoque econômico e financeiro e chefia, pela irregularidade. A TJ, sob aspecto jurídico, pela regularidade. As falhas reveladas nessa prestação de contas, por si só, não são suficientes para o julgamento da irregularidade, posto que, no meu entendimento, são formais e, na maior parte, de alçada da própria concessora. E não existem elementos nos autos que evidenciam a não prestação do serviço ou que tenha ocorrido dano ao erário, desvio de bens, valores públicos ou desfalque. Pelo exposto, voto pela regularidade da prestação de contas com recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Item 62, prestação de contas referente ao exercício 2010, decorrente do termo de parceria celebrado pela Prefeitura Municipal de Havaiandava com o Instituto Wanda Porto, tendo por objeto a execução do programa Saúde da Família e Pronto Atendimento, SDG pela irregularidade. Idênticas impropriedades foram detectadas quando do exame da prestação de contas do exercício de 2009. No caso, em exame,
Também toma destaque o pagamento de taxa de administração no importe de mais de R$ 154 mil, evidenciando, pois, a total omissão do poder público na fiscalização das atividades realizadas pela entidade parceira. A ausência do controle interno é notória. Encurto razões para acolher o relatório da fiscalização e opinião da SDG e votar pela irregularidade das contas de 2010 do Instituto Wanda Porto, devendo o município abster-se de repassar recursos à entidade enquanto não regularizada a situação. Propõe acionamento dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709 e a condenação do Instituto Wanda Porto para promover o ressarcimento ao erário na importância de R$ 154.649,65, devidamente acrescida de juros moratórios e de correção monetária, e propõe multa à senhora Sueli Navarro Jorge, prefeita do município de Avanhandava, no valor correspondente a 200 UFESP, por deixar de exercer o efetivo controle em relação aos recursos repassados, com severas recomendações. Em discussão, votação aprovada. O item 63, peço a retirada de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. 64, contas da mesa da Câmara de General Salgado do exercício 2012, a TJ e chefia pela regularidade. Os autos revelam que o Legislativo de General Salgado cumpriu os limites constitucionais e legais. Voto, então, pela regularidade das contas de 2010. Em discussão? 2012. Votação aprovada. Item 65, contas prestadas pela Prefeitura do município de Santa Ernestina, relativas ao exercício 2012. A TJ, chefia e SDG, parecer favorável. MPC, parecer desfavorável. A principal questão aqui discutida diz respeito à utilização dos recursos provenientes do Fundeb. No caso, de acordo com o apontado do relatório da fiscalização, foram inicialmente aplicados 100% dos recursos do Fundeb, sendo efetuadas glosas de despesas não elegíveis, correspondendo à aplicação final em 99,68%. Afasta a incorreção mediante, porém, a condição de que a administração reverta incontinente para a conta do Fundeb a quantia impugnada, R$ 6.553, aplicando-se no exercício imediatamente posterior ao trânsito em julgado. As demais impropriedades anotadas no relatório da fiscalização não têm a capacidade de, por si só, comprometer a matéria em exame. Assim sendo, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Santa Ernestinas do exercício 2012, com recomendações. Em discussão, votação aprovada. Item 66, contas da Prefeitura de Orlândia, do exercício 2012. A TJ, chefia e MPC, parecer desfavorável. A instrução processual revelou várias irregularidades. Gasto com o setor do ensino, que somaram apenas 23,20%, despendeu somente 92,40% dos recursos vindos do Fundeb, sendo que o saldo existente em bancos nas contas vinculadas no final do exercício não era suficiente para dar respaldo tanto aos restos a pagar, bem como a parcela diferida. Déficit orçamentário elevou o déficit financeiro vindo de 2011, desrespeito ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pagou integralmente as contribuições patronais do exercício à entidade previdenciária e ao INSS. Assim, voto pela emissão de parecer desfavorável, a aprovação das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Orlândia, relativas ao exercício 2012, com recomendações, formação de autos próprios, para se analisar a dispensa de licitação que tem por objeto a coleta e disposição final de rejeitos e resíduos sólidos, e comunicação ao Ministério Público Estadual. Em discussão, votação aprovada. Item 67, contas prestadas pela Prefeitura de Poá, relativas ao exercício 2012. A TJ, chefia e MPC, parecer desfavorável. As contas em exame não merecem acolhimento deste tribunal, pois estão irremediavelmente comprometidas. O déficit orçamentário reverteu o resultado financeiro positivo em 2011 para mais de 11 milhões negativos, falta de liquidez para honrar os compromissos de curto prazo, descumprimento à regra do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não atendimento à regra constitucional e à posição jurisprudencial desta Corte, no que tange aos precatórios. Feitas essas considerações, sou pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Poá, do exercício 2012, com recomendações e a autuação de autos apartados para análise dos gastos com shows artísticos.
Em discussão, votação, aprovado. 68. Contas prestadas para a Prefeitura do município de Ribeirão Preto, relativos ao exercício 2012. ATJ, Chefia e MPC, parecer desfavorável. Acolhendo a manifestação da ATJ, da Assessoria Técnica e do MPC, as contas da Prefeitura de Ribeirão Preto apresentam falhas graves, tendo em vista o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do pagamento de precatórios, comprometendo a gestão. Por isso, voto pela emissão de parecer desfavorável, a aprovação das contas de Ribeirão Preto, exercício 2012, com recomendações, abertura de autos próprios para exame do convite 94/2012, bem como do contrato 25/2012, além de autos específicos para análise da locação de imóvel sem utilização desde abril de 2012. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. 69. Contas prestadas pela Prefeitura do município de Guará, relativas ao exercício 2012. A TJ, Chefia e MPC, parecer desfavorável. As contas da Prefeitura Municipal de Guará apresentam falhas graves ante o descumprimento das normas atinentes à aplicação dos recursos no ensino. Resultou na utilização de apenas 24,48% nas receitas de impostos e transferências, restos a pagar sem disponibilidade na conta específica do Fundeb, evidenciando a utilização de valores do Fundeb em outras áreas, estranha à educação. Por tudo que foi exposto, voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas do município de Guará, relativa ao exercício 2012, com recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Item 70, agravo interposto pela Prefeitura Municipal de Osasco, em face da decisão que aplicou multa de 20 UFESPs ao senhor Jorge Lapas, prefeito municipal, em virtude da reincidência no descumprimento dos prazos de encaminhamento de documento via sistema UDESP. Presentes os pressupostos, conheço do agravo. O senhor relator conhecido. No mérito, os argumentos da origem não encontram fundamento no artigo 64 da Lei Complementar 709. Assim, meu voto nega provimento ao agravo, mantendo a penalidade aplicada ao senhor Jorge Lapas, prefeito municipal de Osasco. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Josué Romero. Itens 71 e seguintes. Com retorno Ok. dos autos ao gabinete. Retorna ao gabinete os itens 71. Item 72, trata-se de contrato celebrado entre a Prefeitura de Itapira e Daniela Campos, visando a prestação de consultoria para a elaboração de parecer jurídico. O ajuste foi celebrado tendo por inexigível a licitação, por alegada notória especialização e singularidade do objeto. Acompanha a manifestação do doutor MPC, igualmente tendo não configurado os requisitos para afastar a regular licitação, pois trata de serviços passíveis de competição ou mesmo podendo ser executado por procuradores municipais. Assim, voto pela irregularidade da matéria. Em discussão, votação, aprovado. Itens 73 e 74 em conjunto. Trata-se de exame de tomada de preços e o certame e o decorrente contrato celebrado entre a Prefeitura de Salto e a empresa Eicom Controles para o licenciamento do uso de sistema informatizado, visando a modernização da administração tributária municipal. Dentre várias impropriedades, se destaca a inadequação do critério de julgamento por técnica e preço. O entendimento da Corte é no sentido da utilização desse critério quando há o desenvolvimento de sistema específico para a administração, o que não é o caso dos autos, tratando-se de sistema pronto que necessita apenas de customização para o seu uso. Além do mais, há diversas cláusulas restritivas à competição, tanto que de 10 empresas que retiraram o edital, somente 2 apresentaram propostas, sendo uma desclassificada por ausência de assinatura, situação que poderia ter sido sanada de imediato. Assim, acompanho a instrução e voto pela irregularidade da licitação e do contrato, bem como pela procedência parcial da representação. Aplico multa de 180 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. Itens 75 a 77 em conjunto. Trata-se de instrumentos contratuais,
celebrados pela Prefeitura de Mogi-mirim, com vários contratantes. Em todos eles, acompanho a instrução e voto pela regularidade, com as recomendações que constam da íntegra dos votos. Em discussão, votação aprovado. Item 78. Trata-se de exame do primeiro e segundo termos auditivos ao contrato celebrado entre a Prefeitura de Suzano e a empresa Pioneira Saneamento e Limpeza, decorrente de pregão, ambos julgados regulares pela segunda Câmara. No primeiro termo aditivo, não houve nova cotação de preços a indicar a adequação com os valores praticados no mercado, na ocasião da sua assinatura. E no segundo termo, não foi demonstrada a decomposição dos custos operacionais, que justificassem os acréscimos de valor pretendidos pela contratada. Eu acolho manifestação da assessoria jurídica e voto pela irregularidade dos termos aditivos em análise. Em discussão, votação aprovada. Item 79. Trata-se da aplicação de recursos públicos repassados no exercício de 2012 pela Prefeitura de Casa Branca à entidade Obras Sociais da Paróquia de São João Batista, em razão de convênio, tendo por objeto promover o acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes do município de Casa Branca. Eu acompanho a instrução e voto pela regularidade da prestação de contas, com as ressalvas que constam do corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 80. Trata-se da comprovação da aplicação de recursos públicos repassados no exercício de 2007 pela Prefeitura de Osasco à Casa Beneficente Clara Nunes, em decorrência de convênio, tendo por objeto a cooperação técnica e financeira para o desenvolvimento complementar do ensino público gratuito na rede municipal de Osasco. Ofício encaminhado pela Prefeitura de Osasco informou as seguintes irregularidades na prestação de contas. Plano de trabalho divergente das despesas apresentadas na prestação de contas. Despesas não autorizadas com medicamentos. Grande volume de despesas com material de limpeza e alimentação, estando em desacordo com o plano de trabalho apresentado. E também documentos fiscais de despesas inidôneos e fraudulentos. A instrução dos autos evidencia que a entidade beneficiária não apresentou documentação ou esclarecimentos que pudessem afastar as irregularidades comunicadas pelo órgão concessor. Assim, voto pela irregularidade da prestação de contas, ficando a entidade proibida de receber novos repasses até que comprove a devolução dos valores impugnados. Em discussão, votação aprovada. Itens 81 e 82 em conjunto. Trata-se das contas das câmaras municipais de Bilac e Nova Canaã Paulista, ambas do exercício de 2012. Os principais índices legais e constitucionais foram atendidos, assim voto pela regularidade das contas, com as ressalvas e recomendações que constam do corpo dos votos. Em discussão, votação aprovada. Itens 83 e 84 em conjunto. Trata-se das contas das prefeituras de Angatuba e Santa Cruz do Rio Pardo, relativas ao exercício de 2012. Os principais índices legais e constitucionais foram atendidos, e assim acolho as manifestações dos órgãos da Casa e voto pela emissão de parecer favorável com as recomendações exaradas dos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 85, trata-se das contas da Prefeitura de Euclides da Cunha Paulista, relativas ao exercício de 2012. Dentre diversas irregularidades, merece destaque o cumprimento do artigo 42 da LRF. Assim, acompanho a TJMPC e voto pela emissão de parecer desfavorável, com as recomendações determinadas na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 86, trata-se das contas da Prefeitura de Arapeí, relativas ao exercício de 2012. O principal óbice à aprovação dessas contas é a extrapolação do limite de despesas com pessoal, no valor de 60,21% da receita corrente líquida. Assim, na companhia de ATJ, MPC e SDG, voto pela emissão de parecer desfavorável
com as recomendações determinadas no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 87. O senhor Marcos Vinícius Bilancieri, prefeito de Boracéia, pretendendo a reforma do despacho que aplicou-lhe multa de 160 UFESPs, devido à remessa de dados inexatos ao sistema UDESP, interpôs recurso ordinário. Todavia, a jurisprudência desse tribunal falsificou o entendimento de que cabe agravo da decisão, que impõe multa aos administradores pela inexatidão dos dados, no formato exigido no sistema UDESP. No caso concreto, o recurso ordinário interposto não pode ser conhecido como agravo, em razão da sua intempestividade. Assim, não conheço do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Item 88. Em exame, agravo interposto pelo senhor Geraldo Teotônio, prefeito de Jandira, por meio do qual pleitei o cancelamento da multa de 160 UFESPs que lhe foi aplicada, pelo descumprimento de prazo e ausência de dados no formato exigido no sistema UDESP. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Em discussão, votação, aprovado o conhecimento. No mérito, o agravante não logrou demonstrar o desacerto da penalidade aplicada. Assim, nego o provimento ao agravo. Em discussão, votação, aprovado. Item 89. Trata-se de recurso ordinário interposto em face da sentença que julgou irregulares as contratações por tempo determinado de 2 professores, realizadas pelo Instituto Municipal de Educação Superior de São Manuel, no exercício de 2010, onde foi aplicada a multa de 200 UFESPs ao responsável. O juízo de irregularidade deu-se em razão de inexistência das alegações de defesa. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, o senhor Marcelo Totti, ex-diretor do IMES, logrou justificar as contratações temporárias dos professores em sua peça recursal. Acompanho a manifestação da TJ e dou provimento ao recurso para reformar a sentença, determinando os registros dos atos de admissão com afastamento da penalidade aplicada. Em discussão, votação, aprovado. Item 90. Em exame recurso ordinário interposto pela ex-prefeita de Ilha Solteira, senhora Odília Gomes, contra a sentença que julgou irregular a comprovação do repasse público recebido pela Associação dos Pequenos Agricultores do projeto Cinturão Verde. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, as ações recursais lograram afastar as irregularidades que motivaram o julgamento desfavorável da matéria. Considero superado o apontado acerca da restrição de 5% da arrecadação do município para a concessão de subvenções, pois a Lei Complementar 141 deu nova redação ao artigo 18 da Lei Complementar 74, suprimindo tal restrição. A associação, conforme relatado durante a inscrição, efetivamente recebeu os repasses e aplicou-os de acordo com o fim a que se destinavam e deles prestou contas. Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso, julgando regular a prestação de contas apresentada pela entidade. Em discussão, votação, aprovado. Itens 91 a 93 em conjunto. Trata-se de recursos ordinários interpostos pelas prefeituras de Barra do Chapéu, Santa Cruz da Conceição e Indiana, em face de sentenças prolatadas pelo Corpo de Auditores. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, nego provimento aos recursos, mantendo-se as decisões recorridas por seus próprios fundamentos. E no item 91, Prefeitura de Barra do Chapéu, dou provimento parcial, afastando a penalidade aplicada. Em discussão, votação, aprovado. Não há mais processo. Consulto o doutor José Mendes, digno representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Senhor presidente, o feito
Tá, é o numerado 52, é o contrato 283-00111 entre a Prefeitura de Araçatuba e Revita Engenharia, de relatoria do Dr. Valdenir Polizelli. Ok. Só esse? Só esse. Ok. Não há mais processo na pauta, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.